Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje um assunto bem polêmico. Recentemente tivemos um vídeo de um grande youtuber onde ele falava um pouco mais sobre o peixe beta e que ele deveria viver em beteira. Mas será que foi isso mesmo? Será que o Richard errou? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, puxa a vinheta! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu já quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é atacar, não é criticar ninguém. Então se você espera que no decorrer desse vídeo a gente vai falar mal do Richard, ou criticar o trabalho dele, ou criticar o canal dele, não vamos fazer isso. Mas o objetivo desse vídeo é expor as minhas opiniões sobre o assunto e falar um pouco mais sobre esse trabalho que ele está realizando e se eu concordo ou não. Mas muito importante, gente, é que antes de tudo a gente se una como aquarista, e em vez de ficar um atacando o outro, um criticando o outro, a gente deve junto construir uma opinião positiva sobre o hobby com o objetivo de ajudar as pessoas. Então esse vai ser o intuito do vídeo, apresentar minha opinião e abrir os comentários para um debate construtivo baseado na opinião de cada um de vocês, tá bom? Mas antes de falar minha opinião, vamos entender o assunto. O Richard é um biólogo que trabalhou muitos anos na TV aberta e agora tem um canal no YouTube falando várias coisas bem interessantes a respeito da vida na natureza, né? Então ele fala sobre vários tipos de animais, sobre pousadas e outros lugares que aproximam as pessoas da natureza. E recentemente ele decidiu dedicar um quadro do programa dele para falar exclusivamente do aquarismo. Isso por si só já é digno de elogio. Afinal, ele poderia falar sobre qualquer hobby que daria muito mais dinheiro do que o aquarismo. Por exemplo, se ele falasse de cachorro, ele ia ter o patrocínio de grandes marcas e ia ganhar muito mais dinheiro do que falando de peixe, que temos muito mais pessoas que têm cachorros do que são aquaristas. Então, na minha opinião, já começa o ponto positivo dele por aí. E ele já fez vários vídeos desses, falando como ter um aquário plantado, um aquário marinho, apresentando algumas lojas, lagos e outras coisas. E recentemente ele falou sobre o peixe beta. E isso gerou uma grande polêmica, porque quando ele apresentou como ter um peixe beta, ele apresentou a solução de ter uma beteira, ou seja, manter esse beta numa beteira. E alguns pontos positivos e corretos, na minha opinião, foi a apresentação da origem animal e como ele vive na natureza. Realmente, o peixe beta ele vive normalmente em pequenas poças ou pequenas concentrações de água bem rasas. Então, normalmente ele vive numa quantidade bem restrita de água na natureza, ok? E ele apresentou isso como argumento para se criar o beta em beteira e apresentou a criação do beta em beteiras como algo simples, fácil, barato e que dá a qualquer um acesso ao aquarismo como uma porta de entrada, ok? Mas será que seria certo incentivar ter peixes betas em beteira? Queria que você pausasse o vídeo aqui e comentasse aqui embaixo a sua opinião para a gente trabalhar junto isso, ok? Então a gente vai debatendo um pouquinho nos comentários, ok? Lembrando que o objetivo não é ficar atacando um outro, xingando um outro, ninguém é o dono da verdade, é só uma discussão, por assim dizer, um debate construtivo, tá? E aí ele mostrou, né, os cuidados de você trocar a água da beteira semanalmente, você usar o anticloro, tem que ter uma temperatura legal, como a alimentação do peixe, dentre outras coisas. Só que muitas pessoas ficaram bem bravas com essa questão de ter beta em beteira. Afinal, quem já teve beta em beteira e observou atentamente o peixe, sabe que o peixe beta ele não vive numa beteira, ele sobrevive. Como assim? O peixe beta tem o que a gente chama de labirinto, então ele consegue tirar tanto oxigênio do ar atmosférico, ou seja, respirar de uma maneira bem parecida com a nossa, quanto a respiração pelas brânquias ou guelras, né? Então ele consegue tirar o oxigênio diluído na água. Só que quando a gente coloca o beta numa beteira sem uma bomba de movimentação, de circulação, a gente acaba extinguindo o oxigênio da água, porque só vai ter oxigênio na água conforme a superfície da água se movimenta e o oxigênio atmosférico se dilui na água, ok? Quando o oxigênio da água acaba, ele só tem uma opção para respirar, que é o ar atmosférico. E isso exige muito esforço do animal e diminui drasticamente a sua expectativa de vida e também torna isso um pouco mais difícil para ele. Embora ele consiga sim sobreviver sem grandes problemas,
isso vai trazer um esforço muito maior do que se tivesse oxigênio na água. Outra coisa interessante também que algumas pessoas falaram nos comentários e eu não concordo, é a questão da amônia, o nitrito e o nitrato na água. Porque por mais que ele tire o oxigênio do ar atmosférico, realmente se houver amônia e nitrito na água, ele pode acabar se intoxicando se tiver grandes quantidades dessas substâncias na água, pelas guelras e acabar assim morrendo. Mas uma coisa importante de se ressaltar é que para se formar amônia, nitrito e nitrato, leva-se tempo e precisa ter oxigênio na água. Então se a gente pensar que na água não tem oxigênio, como que vai se formar essas bactérias? E outro fator ainda, se a gente pensar que toda semana a gente tira toda a água da beteira, lava a beteira com água da torneira com cloro, repõe a água da beteira com água com cloro e só depois adiciona o anticloro, como que vão se formar ou se manter essas bactérias para gerar essas toxinas? Então é um ponto aí que, na minha opinião, não faria tanto sentido. Então a beteira não teria, sim, condições para formar as bactérias que transformariam restos de alimento e fezes em amônia e, posteriormente, nitrito ou nitrato. Para isso, a gente ia precisar de uma concentração de oxigênio na água que não tem, visto que o peixe beta não respira em beteiras o ar diluído na água, porque ele se extingue, e sim o ar atmosférico. Então, com baixa concentração de oxigênio na água e com trocas de águas totais semanalmente, como que essas bactérias vão se formar e gerar tais toxinas? Até é importante comentar que alguns americanos têm tirado as mídias biológicas dos aquários marinhos, para evitar a formação dessas bactérias que posteriormente pode gerar nitrato, fosfato e outros compostos que eles não querem na água. Então essa é uma técnica que alguns estão testando lá fora para cortar esse ciclo. Então assim, se você for pensar, como que vai ter bactérias sem mídias biológicas, sem meios de fixação, sem oxigênio e com trocas totais de água semanalmente? Então eu acho pouco provável encontrar níveis altos de amônia ou nitrato ou nitrito numa beteira, ok? Lembrando que isso é a minha opinião, e se você for pensar do ponto de vista científico, faz todo sentido, não é verdade? Outro ponto também é que realmente dá para o beta viver numa beteira, mas por pouco tempo. E se você for pensar, muitos aquaristas realmente acabam começando com beta numa beteira. Eu mesmo entrei para o hobby tendo beta numa beteira. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o que ele tentou fazer ali foi simplificar o aquarismo de forma a atrair as pessoas para ele, incentivando elas a ter um beta numa beteira como uma porta de entrada para um hobby, algo barato, simples, prático e fácil. E posteriormente a pessoa que acaba adquirindo aquele beta numa beteira, como foi no meu caso, como foi no caso de vários amigos meus, acabam se especializando e gerando ambientes melhores para o peixe conforme vai gerando esse carinho para ele. Então você começa com beta numa beteira, começa a ver o esforço dele de buscar oxigênio, começa a ver vídeos que recomendam uma filtragem ideal para um beta e você acaba vendo que um aquário de 5 litros, por exemplo, com uma filtragem adequada, 10 ou 15 litros, não vão dar tanto gasto quanto você imagina e você vai ter um aquário da forma correta e assim acabar ingressando no aquarismo. Então, na minha opinião, eu não acho que foi, por assim dizer, um erro que ele cometeu, mas simplesmente ele quis apresentar ou incentivar uma porta de entrada para o aquarismo. Porém, vale ressaltar que, na minha opinião, eu não concordo hoje com o conhecimento que eu tenho em manter betas em uma beteira. Eu acho muito mais adequado você ter um beta num aquário bem estruturado, com bomba de circulação, mídias biológicas, termômetro, termostato, para assim você proporcionar um ambiente onde o seu peixe vai viver muito mais e muito mais saudável. E é notável a diferença de cores e comportamento de um beta numa beteira para um beta num aquário bem equilibrado. E também sai muito mais barato. Porque se você for pensar num aquário de, vamos supor, 10 litros, né, com uma filtragem bem dimensionada, com todos os aparelhos básicos necessários para a manutenção de vida do animal, você vai perder menos tempo, porque você não vai precisar ficar trocando toda a água toda semana, e você vai ver o seu peixe muito mais ativo e feliz. Então, na minha opinião, o Richard não errou, por assim dizer. O que ele apresentou realmente tem embasamento científico. Eu acho que eu não recomendaria, eu acho que só a colocação dele que poderia ter sido diferente, mas aí cada um decide como vai introduzir as opiniões
e é a forma que vai divulgar o hobby no seu vídeo. Porém, eu acho mais do que válido a gente incentivar e elogiar a iniciativa dele de divulgar o hobby do que simplesmente criticar ou ficar atacando ele. Porque realmente ele não precisa disso. Se ele se propôs a divulgar o aquarismo, a gente, em vez de criticar, deve unir forças. Então, muito obrigado, Richard, por nos ajudar a divulgar esse hobby maravilhoso. E eu tenho certeza que em outros vídeos ele vai falar um pouco mais sobre a questão da filtragem, do aquário bem montado. Afinal, é notável o amor dele por esse hobby, assim como o nosso. Então, só para deixar claro, na minha opinião, a melhor forma de se criar um beta no aquário com os materiais básicos, que é uma bomba de circulação, um termostato e um termômetro. E sim, eu acho que ele poderia ter colocado uma forma um pouco diferente, colocando assim, apresentando assim as duas opiniões, mas não acho que ele cometeu um erro, por assim dizer, que ele é um vilão. Eu acho que ele é mais um amigo dos aquaristas do que um inimigo. Então, muito obrigado, Richard, por isso. Muito obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam. E lembre-se, pessoal, o melhor que a gente pode fazer é unir forças como aquaristas em vez de ficar se atacando e juntos divulgar o hobby da melhor forma possível. E agora fique aí com o aquário dos inscritos dessa semana e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!